Olá, crianças, tudo bem? Eu cumprimento todos vocês, as suas famílias, na paz do Senhor Jesus, tá bom? Estou feliz por mais uma lição que Deus concedeu para a gente estar passando mais uma lição para vocês. E eu desejo que tenham tido uma ótima semana. Eu tive uma boa semana também. Estamos aqui para mais uma linda viagem pelo livro do começo, que é o Gênesis, que é essa revista maravilhosa que estamos aprendendo nesse trimestre. Está linda, linda cada lição, tá bom? Então nós estamos nessa viagem por este livro maravilhoso. Vamos orar, agradecer ao Senhor, né, que nos deu mais essa oportunidade. Dobre a sua cabecinha, feche os seus olhinhos e agradece ao Senhor. Obrigada, Senhor maravilhoso, por mais um dia estarmos aqui aprendendo uma porção da sua palavra, Senhor. Abra o nosso entendimento, Senhor, para que nós possamos guardar as suas palavras. Muito obrigado. Fica conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Agora, né, vamos para o versículo-chave. Já vamos começar com o versículo-chave dessa lição. Tá legal? Então, vamos lá. A tia vai ler diretamente aqui da revista, tá? Às vezes você vai conferir lá na Bíblia, tá com um jeito, a tradição diferente, mas é da revista que a tia vai ler, porque é a revista de vocês. Olha lá. Se obedecermos ao Senhor, tudo correrá bem para nós. Se obedecermos ao Senhor, tudo correrá bem para nós. Está registrada no livro de Jeremias, capítulo 42, versículo 6. Tá bom? Jeremias, capítulo 42, versículo 6. E a tia estava meditando nesse versículo, né? Nesse versículo-chave. Então eu entendi o seguinte: se nós obedecermos ao Senhor, tudo correrá bem. Aí está falando tudo. Não está dizendo só uma parte da nossa vida. Está dizendo tudo correrá bem para nós. Não é para outra pessoa, é para mim e para você. Para nós, quando diz, né? Então, aí você pode pensar assim: tia Nilce, a senhora não conhece minha família, a senhora não conhece meus primos, meus vizinhos, a senhora não sabe como que é. Então, como isso vai correr tudo bem? Sim, eu não conheço mesmo a toda a sua família, mas Deus que está no céu, Ele conhece. E Ele está dizendo através desse versículo: tudo correrá bem. Tá bom? Isso aí foi em Jeremias, lá em Jeremias que Deus disse isso. Mas aqui no nosso tempo, no Novo Testamento, Jesus também falou que no mundo nós teríamos aflições, mas era para ter bom ânimo. Vocês tenham bom ânimo, porque Ele também sofreu muitas aflições como homem aqui na terra. Ele era Deus, mas Ele era homem, vocês sabem. Então Ele sofreu muitas aflições e Ele venceu, né? Então nós também vamos vencer. Se Jesus venceu, nós vamos vencer. E Ele promete. Quem obedece a Deus também obedece aos pais. É um mandamento do Senhor, lá nos 10 mandamentos, que vocês já aprenderam também sobre os 10 mandamentos. Está registrado lá no livro do Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Vocês podem conferir lá, né? Lá está dizendo assim: honra teu pai e a tua mãe. Para quê? Para que se prolongue os seus dias sobre a terra. Então, isso é um mandamento do Senhor, obedecer a Deus e aos pais. Crianças, quem aqui gosta de viajar? Eu sou uma dessas que ama viajar, né? Apesar do tempo não estar propenso, não estar ajudando, a gente está ficando em casa. Mas eu gosto muito de viajar e eu acredito que vocês também, né? Para casa dos parentes, para o Rio, para casa dos avós. Mas a viagem que nós vamos falar nessa lição é uma viagem assim, mudar-se, não é ir e voltar, é mudar-se, é uma mudança. Então, mudar de lugar. Vamos para a nossa viagem que está registrada, essa belíssima história está registrada aqui, ó, na Bíblia Sagrada, e está aqui, ó, em Gênesis, capítulo 11, o versículo 31, tá? E é o capítulo 12, do verso 1 ao 20. Vocês podem ler o capítulo 12 inteiro, tá? Então, vamos lá? Gênesis, capítulo 11, versículo 31, lá no finalzinho. E o capítulo 12, do 1 ao 20, tá bom? Então, nós vamos para a nossa 9ª lição de hoje.
que chama-se A Primeira Viagem de Abraão, tá bom? Então, essa é a nossa 9ª lição. Como tá passando rápido, né? E vocês têm lido o livro do Gênesis, estão acompanhando? Muito bem, isso mesmo. O nosso personagem de hoje é Abrão. A tia não falou errado, não. É Abrão mesmo. Ele ainda não era Abraão, né? Então, Deus amava muito esse homem e vai conversar com ele sobre um grande plano para recuperar o povo. Desde as primeiras lições lá no comecinho, a primeiro homem, a primeira mulher, a primeira ordem, a primeira briga. Todas essas lições, Deus estava querendo salvar o povo da perdição do pecado. Aí o povo se corrompia, Deus ia, intervia, até que na primeira chuva, vocês lembram dessa lição, que foi o dilúvio, Deus ficou somente com a família de Noé, a única família justa que tinha. Aí começou de novo o plano de salvação com essa geração de pessoas, com mais essa nova família, que foi crescendo, mas o povo, como vimos na lição de número 8, a lição de número 8 foi as primeiras línguas, né? Estava cheio de novo a terra. Eles eram orgulhosos, né? Eles eram, assim, soberbos, e eles estavam querendo construir, eles estavam construindo, né? Uma grande torre que na cabeça deles ia chegar lá no céu. E novamente foram barrados por Deus. Deus espalhou eles, dividiu as línguas, vocês lembram, né? E espalhou eles pelo mundo inteiro, formando assim as diversas nações, os diversos idiomas. E desse povo, Deus sempre separava pessoas especiais que obedeciam a Deus. Porque através desse povo, Deus sempre tirava, igual o mundo hoje, não tem muita gente, tem o povo especial, aquele povo que obedece a Deus. Então, nesse tempo também tinha, tá? Então, Deus sempre separava essas pessoas, essas famílias, até passou-se anos e anos e anos e chegou em Abraão. Isso passou muitas gerações. Então, chegou em Abrão, né? Abrão era filho de Terá, o pai dele chamava-se Terá. Tá lá nesse capítulo que eu mandei vocês lerem. Então, Abrão nasceu em Ur dos Caldeus, era o nome da cidade. E ela era muito grande e rica, era uma cidade bem próspera, né? Mas também eles adoravam muitos deuses, inclusive a lua. Abrão cresceu, ele nasceu lá nessa cidade, ele cresceu e casou-se com Sarai. Então, seu pai, depois já de Abrão casado, seu pai resolveu mudar-se dali para Canaã. Ele saiu de Ur dos Caldeus e saiu rumo a Canaã. Mas pelo meio da viagem, eles pararam, que eles vinham parando no lugar, porque era cansativa a viagem, né? Então eles pararam numa cidade chamada Harã, essa cidade, né? Então era outro lugar de costumes pagãos. Aquelas pessoas, eles cultuavam, eles adoravam diversos deuses. E essa família ficou ali. Aí ficaram por bastante tempo também, né? Aí foi nessa cidade de Harã que Deus fez a promessa a Abraão. Fez várias promessas, né? Então Deus chamou Abraão, só que ele teria que sair dali. Ele teria que sair do meio da família dele. A Bíblia diz parentela, que é a nossa família. Porque Deus queria realizar as promessas através dele, através de Abrão, e não do pai dele. E ele também, que era outra exigência de Deus, que ele teria que sair daquela terra, né? Sair do meio dos parentes, mas também sair daquela terra. Pois Deus queria trabalhar em outro lugar, em outra terra. Eles iriam para um lugar que ainda ele não sabia onde era. Imagine, você sair da sua terra, você sair do meio dos seus parentes, não saber para onde ir. Vocês acham que Abraão obedeceu? Obedeceu. E mesmo não sabendo para onde ele ia, ele ouviu, ele acreditou e ele obedeceu ao chamado de Deus, né? Porque ele sabia que o Deus dele era o verdadeiro e falava com ele. Seu pai, Terá, ele era o líder daquela grande caravana, daquela família, dos parentes, dos servos, né? Ele era o líder daquela caravana que foi formar essa cidade. Mas Deus queria que Abrão saísse
daquele lugar porque Deus queria formar um povo separado, um povo diferente, de pessoas obedientes ao Deus de Abrão, né? Então não tinha como ele ficar ali no meio daquelas pessoas. Então partiu Abrão rumo a Canaã, que era o propósito do pai dele, só que o pai dele parou lá naquela cidade e ele continuou rumo a Canaã. Foi que Deus falou para ele. Aí ele deixou seu pai, os parentes para trás. Ele tinha nessa época 75 anos, fala na Bíblia. E ele saiu daquela terra com sua mulher, seu sobrinho Ló, todos os servos, amigos, todas aquelas pessoas que acreditavam que a promessa do Deus de Abrão era verdadeira. Como também seus muitos animais. Ele tinha muitos animais, ele era próspero. Então ele saiu com tudo. E vocês acham que essa viagem foi fácil? Vocês acham? Não foi. Essa viagem foi muito difícil, né? Eles enfrentaram tempestade de areia, frio, né? Às vezes tinha poucos alimentos, então eles tinham que regrar, demorava deles chegar num lugar que tinha água. Eles não tinham, como hoje as nossas viagens, nossa viagem é confortável, porque hoje nós temos ônibus, nós temos motos, nós temos, né? Quem anda de avião chega bem mais rápido, mas eles não. Eles andavam mesmo, era a pé, né? As cargas, aí você pergunta assim, mas como que eles carregavam, né? As cargas, os alimentos, as coisas de roupas, tudo deles era carregada em cima dos camelos e nas carroças dos animais. Mas eles iam mesmo era a pé, tá bom? O ponto forte de Abrão, né, que Deus enxergava nele, era a obediência e a fé em Deus que ele tinha. Mesmo ele não vendo para onde ele ia, ele acreditou. Hoje nós temos tecnologias avançadas, né? Vocês, crianças espertas, conhecem. Temos GPS, né? Aqueles localizadores que informam a rota de partida, de onde você está partindo e o destino para onde você chegar. Às vezes você vai para uma cidade estranha, aí, eu não sei onde é, você só tem o endereço, mas você não sabe onde é aquele lugar. Põe lá no GPS, no celular ou no carro, o localizador, isso aí vai te levar, vira aqui, anda mais 200 metros, vocês já viram isso, né? Então, eles não tinham nem mesmo um mapa, assim, para ficar olhando aonde que eles iam. Eles só tinham o quê? A direção de Deus. E ele era tão íntimo, tão amigo de Deus, que ele falava com Deus e Deus ia falando aonde que eles paravam. Aí, sim, sempre, como a viagem até lá do pai dele, eles paravam nos lugares, armavam as tendas, descansavam, né, quando eles chegavam perto de alguma água. Alimentavam os animais, tudo. Enfim, né, a caminhada foi muito longa, mas enfim, eles chegaram. Eles chegaram a uma nova terra. E Deus disse a Abrão que era para ele parar ali naquele lugar e esta será a sua terra. Eu estou dando a você e a sua família, Deus falou para ele, né? Então ali, Abrão ficou com as pessoas, construiu um altar, porque todo lugar que Deus falava com ele, ele construía um altar e ele agradecia e ele falou com Deus. E ele obedeceu, armou as tendas dele ali, das pessoas, cada família tinha suas tendas, né? E eles armaram ali e ali eles ficaram. E Deus disse a Abrão, naquela oportunidade: Abrão, obedeça a mim, faça o que é certo e eu estarei sempre com você e sua família e eu o ajudarei. E mais, eu darei a você uma família numerosa, uma família muito grande, né? E você, Abrão, será muito especial para mim. Então, crianças, mesmo que ele e a esposa dele, eles não tinham filhos, né? Eles não tinham filhos ainda, mas ele acreditava naquelas promessas. Então, a fé e a obediência de Abrão fala para nós hoje que a fé e a obediência, elas caminham juntas. Não tem como separar, né? Se Abrão ele não tivesse saído daquele lugar, nem acreditado que as promessas de Deus eram verdadeiras, nós não estaríamos aqui hoje. Não estaríamos, eu e você. Por quê? Por quê, tia Nilce? Porque a igreja de hoje
é fruto desse homem que, apesar do sofrimento, daquela grande viagem, da saudade da família, né, que ele deve ter ficado, que é muito bom, muito confortável você viver num lugar rodeado de todo mundo. Mas imagina a saudade que ele estava, né, a falta que aquelas pessoas faziam, mas ele sabia que Deus diria quando parar. E assim ele fez, né? Ele parou e que seria a tão aguardada Canaã. Ele acreditou. Então, crianças, que depois, e essa Canaã, ó, que a gente aprende, que Canaã seria, depois de muito tempo, a terra de Israel, que formou ali Israel. Então, vocês entenderam? Deus sempre dizia para ele que a terra era para os seus descendentes. E ele sempre estava lembrando disso, e ele confiava, né, que Deus ia fazer a descendência dele ser muito grande. Como assim, tia Nilce? Que eles não tinham filho e a descendência ia ser grande? Tem coisas, crianças, tem coisas que nós temos que crer, mesmo nós não vendo. Mesmo que a gente não vê, a gente crê. Porque se Deus prometeu, Deus vai cumprir, tá bom? Deus, nosso Deus, ele vê a mim e ele vê a você, tá? Tem um versículo que eu gosto muito aqui, a tia até separou aqui para ler para vocês. É em Provérbios 15, versículo 3, diz assim, ó: os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Então, ele vê, os olhos do Senhor vê, contempla os maus e os bons, tá? Os olhos dele estão em todos os lugares, os olhos de Deus. E ele vê os bons e os maus, tá bom? Está aqui, depois vocês confiram, tá bom? Ele está de olho em mim e em você. É verdade isso. Crianças do meu coração, vamos ser parecidos com Abrão? Vamos ser parecidos com os heróis da Bíblia, né? E dessa vez a nossa história é sobre Abrão, então vamos imitar ele, a fé dele, a obediência. Ele andava na obediência. Abrão, ele se afastava do mal desde criança, e por isso que Deus viu nele a pessoa certa para ir formar esse povo. Abrão se afastava do mal, ele não se aconselhava com pessoas rebeldes, ele não ficava em rodinhas de gente errada, né? E mais ainda, ele honrava os pais. Tem que honrar os pais, tem que honrar a Deus, mas também tem que honrar os pais aqui na terra. Não adianta nada você falar que gosta de Deus, que eu sou filho de Deus e não honra os teus pais, tá bom? Crianças, ó, para terminar, né? Vai agora uns conselhos da tia Nilce para você. Serve para mim, serve para você, serve para todos. Então, vai lá os meus conselhos, ó. Saiam do meio de amigos que falam palavrões, tá bom? Que não tem compromisso com o nosso Deus. Afastem. Não precisa ficar de mal, mas você não tem que viver ali junto e fazendo, praticando o que eles procuram, que eles praticam, tá? Procurem ser escolhidos por Deus, como fez Abraão. Imagina que privilégio, né? Ser escolhido por Deus. E Deus dá ele escolheu a mim, escolheu a você também. Nós somos descendentes de Abraão. Olha, agora nós vamos dar uma pausa. E essa história, ela ainda não acabou, tá bom? Essa história não acabou. Então nós vamos dar só um tempo, uma pausa aqui na história, pois ela continua na lição seguinte, na lição de número 10, tá bom? Não percam, tá? Vamos estar juntos, façam as lições, nem que vocês não consigam fazer escrevendo, mas vocês peguem a revista, pega lá que a tia manda a lição, leiam, responde para você mesmo. Se você não quiser escrever, não precisa, mas escrevendo a gente memoriza melhor, tá bom? Mas é importante que vocês peguem a lição, abra aí o celular e vai respondendo para você mesmo, tá bom, meus queridos? Gostaram da lição de hoje? Eu também gostei muito. Tem coisas que a gente aprende, né? Você aprende lendo, aprende estudando. Então eu estou muito feliz em compartilhar mais essa porção, mais essa belíssima história com vocês, tá bom? Então vamos orar agradecendo a Deus. Abra seus olhinhos, abaixa sua cabecinha, dobra seus olhinhos e vamos orar ao Papai do Céu. Deus querido, Deus de maravilha,
Nós somos, Senhor, árvores frutíferas. Nos ajude, Senhor, a dar bons frutos. Ajude a que nós possamos anunciar a Tua palavra a todos. Nos ajude sempre a obedecer a Tua lei e ter uma fé tão grande, Senhor, e que capaz de agradar o Seu coração, como fez o patriarca Abraão. Nós agradecemos mais essa linda lição, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Tá bom? Então vamos ficar firmes. Agora a tia vai falar do canal da tia Nilce. Tia Nilce, mas toda vez você fala, mas é importante, tá bom? Quem ainda não se inscreveu, quem ainda vocês lembram que tem que mandar o link do canal da tia Nilce, fala, ó, esse link aí é para vocês se inscreverem, curtir, comentar, tá bom? Aqueles que tiverem timidez, não quiser comentar lá, manda no meu privado, manda pra tia Nilce o que você não entendeu, o que você não gosta que a tia fala, assim, alguma palavra que você não entende, tá bom? Um grande beijo para vocês e compartilhem. Põe o dedinho lá, se inscrevam, tá bom? Isso aí, a glória é para Jesus, mas é importante para que a palavra, a lição, vai abençoar outras pessoas. Tá bom? Fiquem com Deus e tenham uma excelente semana. Eu agradeço por você e tua família estarem aí assistindo e compartilhando comigo, me ajudando e seguir em frente. Um grande beijo para vocês, ó. A tia ama vocês. Fiquem com Deus. Se você